Bom dia, meus amados irmãos. Jesus é o Senhor. Graças a Deus, chegou o nosso novo alimento diário desta nova série, O Poder do Evangelho, tratando sobre o livro, a Epístola aos Tessalonicenses. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso ruminar do alimento diário. Estamos na semana 1, hoje é segunda-feira. Versículo para leitura com oração. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hoje vamos desfrutar sobre o pano de fundo da carta aos Tessalonicenses. Nós começamos essa nova série, cujo título é Deus nos chama para o seu reino e glória. E essa série está baseada nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E hoje, nessa semana, nós iremos tratar sobre o contexto quando Paulo escreveu essas cartas à igreja em Tessalônica, a questão dos cooperadores que permaneceram com ele na cidade e a experiência que os irmãos tiveram com o poder do Evangelho para libertar dos ídolos e servir ao Deus verdadeiro. E por fim, vamos ver essa relação com a estrutura do viver da igreja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. A Epístola aos Tessalonicenses, ela segue uma sequência de várias epístolas que Paulo escreveu após o livro de Atos. E na ordem bíblica, a Tessalonicenses está no final. Embora que na sequência de que Paulo escreveu, a Epístola aos Tessalonicenses era uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, com poucos meses de existência, quando recebeu as cartas de Paulo. Paulo, ele recebeu uma visão de um varão macedônio, e aí, assim que ele recebeu essa visão, ele saiu para visitar as igrejas. E o desejo de Paulo ao escrever essa carta é que os cristãos em Tessalônica tivessem uma vida cristã santa com vistas à vida da igreja. Apesar de eles estarem passando por várias provações por causa das perseguições do Império Romano, onde vários irmãos foram mortos. Isso gerou dúvida nos irmãos sobre as pessoas que haviam morrido, sobre qual seria o futuro deles. Então Paulo passou um tempo considerável nessas duas epístolas, esclarecendo sobre a questão da vinda do Senhor e do arrebatamento dos vivos e também dos mortos, daqueles que dormiram no Senhor. Essa palavra é muito oportuna para nós, porque nós, embora não tenhamos perseguição quanto ao Evangelho no Brasil, nós estamos experimentando tempos de pandemia. E, infelizmente, alguns também experimentaram tristeza decorrente da partida de irmãos e entes queridos. Ou seja, estamos num momento de perseguição exterior. Não estamos num momento de perseguição exterior, mas estamos passando por tribulações. E o nosso sentimento interior é que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Não apenas para os irmãos de Tessalônica, mas para nós também hoje. Paulo, então, por meio da sua segunda viagem missionária, chegou a Tessalônica. E dessa cidade ele permaneceu por algum tempo. Então é interessante você ver em Atos capítulo 16 a direção de Deus em conduzindo Paulo e Silas para seguirem a vontade de Deus e levantar a igreja. Esse é um grande exemplo para nós. Eles saíram de Filipos, passaram por Anfípolis e depois chegaram a Tessalônica, onde permaneceram ali por pelo menos 3 sábados, discorrendo com os judeus na sinagoga dos judeus. E depois numerosa multidão
de gregos e muitas mulheres distintas começaram a dar crédito e ouvir a palavra. Isso mostra para nós que nós devemos permitir sermos conduzidos pelo guiar e o fluir do Espírito e estarmos sempre constituídos para termos palavra de esclarecimento e consolo para aqueles que passam por alguma dúvida, por alguma tribulação. Que Deus possa nos usar mais e mais, nos enchendo da palavra, para que nós possamos ser esses canais para levar vida para todos e edificar a igreja. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por esse novo dia e novo alimento diário, um novo desfrute. Vem renovar o nosso ser, nos encher da palavra e nos conduzir pelo guiar do seu Espírito. Nos faz também ser aptos para poder ajudar os irmãos a responder, esclarecer as dúvidas. Encha-nos do Espírito e encha-nos da palavra. Nos ajuda a aplicar na leitura e no desfrute das mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Um bom dia em Cristo Jesus para todos os irmãos.